Olá, queridos. Paz para todos. Aqui é Darlan Souza, pastor, professor de música, professor de teologia. E eu estou gravando esse vídeo aqui para falar do grande plano de amor do nosso Deus para a nossa salvação, para a minha, para a sua salvação. Deus, queridos, é um Deus planejador. Jó 42, versos 2, Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nós sabemos que Deus tem propósitos, desígnios e Deus tem planos. E Ele planejou esse plano amoroso, gracioso em Cristo Jesus para salvar a mim e a você. Mas para entender esse plano, queridos, e para entender o porquê que Deus executou, porque Ele planeja e executa, Ele planejou e executou o plano. Esse plano já foi executado. Agora a pergunta é, você faz parte desse plano? Então entenda isso. Quero falar hoje sobre 7 pontos desse plano amoroso de Deus para a nossa salvação. Antes de falar propriamente do plano propriamente dito, quero falar o primeiro dos 2 primeiros pontos o estado da humanidade. Qual é o estado dos homens? O estado dos homens, queridos, eles são pecadores e estão separados de Deus. Romanos 3, 23, a Bíblia vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5, 12, queridos, a Bíblia vai dizer: assim como entrou o pecado no mundo por um homem, assim o pecado passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 7, 13 e 14, queridos, e versos 20 também vai dizer, Paulo dizendo: porque em mim não habita bem algum, eu sou maligno, sou escravo do pecado. Esta é a realidade dos homens. O pecado habita em nós, somos carnais. E a nossa natureza, sem Cristo e sem Deus, habitando em nosso coração, é maligna. É maligna. Essa é a verdade, o estado do homem sem Deus e sem Cristo. E por causa desse estado, segundo ponto, o homem ele já tem um destino traçado. O homem ele tem uma consequência como resultado desse destino. Como ele está sem Deus e sem Cristo, o destino do homem pecador, separado de Deus, é a morte eterna. Romanos 6, 23, a Bíblia diz: porque o salário do pecado é a morte. Em Apocalipse, queridos, capítulo 21, lá no verso 8, quero ler esse versículo aqui com vocês. Versículo muito importante sobre isso, que diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O destino do homem sem Cristo, sem Deus, é a morte eterna. Ou seja, não é o fim da existência da alma, do espírito do homem, não. Assim, é a separação eterna em um lugar que a Bíblia chama de inferno. E Jesus disse que esse lugar, o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre, e lá o tormento é tão grande que será um tormento eterno. Haverá ranger de dentes por causa da dor deste tormento. Principalmente porque o homem vai estar afastado de Deus. Queridos e queridas, mas Deus, mesmo nós não merecendo, sendo pecadores, falhos e fracos, só aborrecendo a Deus, provocando a Deus a ira, é isso que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, que
Nós somos filhos da ira e filhos da desobediência. E o resultado disso é a morte eterna, mas Deus nos amou mesmo assim. A Bíblia diz, terceiro ponto aqui é a execução desse plano. Ele planejou e executou como pastor. Deus nos amou, mesmo sendo nós pecadores, e Ele decidiu fazer alguma coisa. Ele fez para nos salvar, planejando e executando a salvação perfeita em Jesus. João 3,16, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.